Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023, hoje é dia de São Cesário de Arles. Francisco diz, por favor, paremos de tornar invisíveis os que estão à margem da sociedade. Reportagem de Bianca Fracalvieri, do Vatican News. Em O Vídeo do Papa, Francisco manifesta a sua perplexidade com o nível de indiferença a que chegamos diante de um irmão que vive à margem da sociedade. Como é que deixamos que a cultura do descarte, na qual milhões de homens e mulheres não valem nada em relação aos benefícios econômicos, como é que deixamos que essa cultura domine as nossas vidas, as nossas cidades, o nosso modo de vida? E não só, o pontífice adverte para o risco de um torcicolo de tanto desviar o olhar para não ver esta situação. Por favor, pede o Papa, paremos de tornar invisíveis os que estão à margem da sociedade, seja por motivos de pobreza, dependência, doença mental ou deficiência. Por outro lado, vamos investir na cultura do acolhimento, de receber, de dar um teto, de dar um abrigo, de dar amor, de dar calor humano. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. É o apelo final de Francisco. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 700 milhões de pessoas, 10% da população mundial, vivem em situação de pobreza extrema, com dificuldade para satisfazer as necessidades mais básicas, como a saúde, a educação e o acesso a água e saneamento. A ONU acrescenta que cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas vivem em condições precárias de habitação e que os países mais industrializados não constituem uma exceção. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam ainda que uma em cada 8 pessoas no mundo apresenta sintomas de algum tipo de problema mental e que 16% da população mundial tem uma deficiência significativa. Notícias da Igreja Católica. Os homens, não as máquinas, são o valor do trabalho, recorda o Papa a empresários franceses. Reportagem de Delphine Allaire, direto da Cidade do Vaticano para o Vatican News. Quando penso em empresários, a primeira palavra que me vem à mente é bem comum. Os empreendedores são atores do desenvolvimento e do bem-estar. Vocês são um motor essencial da riqueza, da prosperidade, do bem-estar público, assegurou-lhes Francisco, observando a falta de conhecimento sobre eles no espaço midiático. Os meios de comunicação social pouco falam das dificuldades e das dores dos empresários que fecham seus negócios e fracassam sem a culpa seja sua, escreve o Santo Padre citando o livro de Jó, instrutivo no fato de que o sucesso não é diretamente sinônimo de virtude e de bondade e que infortúnio não é sinônimo de culpa, atingindo também os justos. Pelo contrário, a Igreja compreende o sofrimento do bom empreendedor, acolhe-o, acompanha-vos, agradece-lhes, disse-lhes Francisco, recordando como, desde o início, a Igreja acolheu no seu seio os comerciantes, precursores dos empresários modernos. Na Bíblia e nos Evangelhos é recorrente a questão do dinheiro, do comércio e entre as mais belas histórias da história da salvação há também histórias que falam de economia, de dracmas, de talentos, de proprietários de terras, administradores, preciosas pérolas. E o Papa faz referência ao pai do filho pródigo narrado no Evangelho de Lucas, apresentado como um homem rico, pode ser proprietário de terras, ou mesmo o bom samaritano, que poderia ser comerciante. Segundo Francisco, a forma de participar hoje no bem comum é criar empregos, especialmente para os jovens. Confiem nos jovens, exorta-os o Sumo Pontífice acrescentando: cada novo emprego criado é uma riqueza partilhada, que não acaba nos bancos produzindo juros financeiros, mas que é investida para que novas pessoas possam trabalhar e viver a sua vida de forma mais digna. Com efeito, o trabalho é legitimamente importante. Se é verdade que o trabalho enobrece o homem, é ainda mais verdade que é o homem quem enobrece o trabalho. Somos nós, e não as máquinas, o verdadeiro valor do trabalho. Continuando a elogiar o valor do trabalho, o Papa alerta para o perigo daquele empreendedor que deixa de trabalhar. Ele então vira especulador ou pensionista e muda de emprego. O bom empresário
como bom pastor do Evangelho, ao contrário do mercenário, conhece os seus trabalhadores porque conhece o seu trabalho, observou Francisco, preocupado com a perda de contato do empresário com o trabalho da sua empresa e, portanto, com seus trabalhadores, que depois se tornam invisíveis, lamenta ainda citando no texto o economista francês Pierre Yves Gomes. Vocês se tornaram empreendedores porque um dia ficaram fascinados pelo perfume da empresa, pela alegria de tocar seus produtos com as mãos, pela satisfação de ver que seus serviços são úteis. Nunca se esqueçam disso. Foi assim que nasceu sua vocação. E nisto vocês se assemelham a José, Jesus, que passou parte de sua vida trabalhando como artesão. O Verbo se fez carpinteiro. Ele conhecia o cheiro da madeira. Sem novos empreendedores, a nossa terra não resistirá ao impacto do capitalismo. Até agora vocês fizeram coisas, alguns de vocês fizeram muito, mas não é suficiente. Estamos num período urgente, muito urgente. Vocês devem fazer mais. As crianças vão agradecer-vos, e eu com elas, disse por fim o Papa. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco falou de clima de fechamento nos Estados Unidos que, segundo ele, substitui a fé pela ideologia. Você diz sentir um clima de fechamento nos Estados Unidos, disse o Papa em uma conversa com jesuítas em Portugal no início de agosto, respondendo a uma pergunta de um irmão jesuíta. Sim, esse clima pode ser vivenciado em algumas situações, e aí você pode perder a verdadeira tradição e recorrer a ideologias em busca de apoio. Em outras palavras, a ideologia substitui a fé, o pertencimento a um setor da Igreja substitui o pertencimento à Igreja. O Papa Francisco, que é jesuíta, mantém encontros fechados com jesuítas em todos os países que visita. O teor das conversas que tem com seus irmãos de ordem é publicado depois na Civiltà Católica, revista dos jesuítas. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo emérito de Salvador, na Bahia, cardeal Geraldo Magela Agnello, deixou em apelo contra o aborto, em defesa da vida e da família tradicional em seu testamento espiritual. O texto foi escrito em 6 de agosto de 2016, festa da Transfiguração do Senhor, e divulgado na segunda-feira, 28 de agosto, pelo site da CNBB. Dom Geraldo Magela morreu aos 89 anos no sábado, dia 26 de agosto, em Londrina, onde morava desde 2014. Ele sofreu um acidente vascular cerebral em dezembro do ano passado. Uma palavra às famílias, células vivas da sociedade. Não se enganem com as novas modalidades familiares. As leis não se sobrepõem à legalidade. Nem toda lei é legal e moral, disse Dom Magela em seu testamento espiritual. Notícias da Igreja Católica. Os pais poderão manter seus filhos longe de atividades pedagógicas sobre teoria de gênero em qualquer escola de Santa Catarina, segundo o projeto de lei aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Teoria de gênero é a ideia de que a sexualidade humana independe do sexo e se manifesta em gêneros muito mais variados do que homem e mulher. A ideia contraria a Escritura, que diz, no livro do Gênesis 1:27, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ele os criou, na tradução oficial da CNBB. O projeto de lei catarinense é de autoria da deputada estadual Ana Campanholo, do PL de Santa Catarina, e determina que as instituições de ensino de Santa Catarina devem informar aos pais ou responsáveis sobre quaisquer atividades pedagógicas de gênero que possam ser realizadas no ambiente escolar. Agora, o projeto de lei segue para ser aprovado nas comissões de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Educação, Cultura e Desporto. Notícias da Igreja Católica. A autora católica Maggie Green oferece em seu livro The Saint Monica Club, o Clube de Santa Mônica, 5 conselhos para quem, como a mãe de Santo Agostinho, enfrenta a dor de ter familiares afastados da fé. Primeiro, rezar sem cessar. Segundo, oferecer jejum e sacrifícios. Terceiro, amar seu filho pródigo. Quarto, pedir a outras pessoas que rezem com você por eles. E quinto, persistir. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.